Todos os nervos que eu falei aqui até agora para vocês, ou são exclusivamente aferentes, ou são exclusivamente motores. Primeiro e segundo, exclusivamente aferentes. Terceiro, quarto e sexto, exclusivamente eferentes, motores. Esse, o quinto nervo craniano, é o primeiro nervo misto que a gente tem. Ele tem funções sensitivas e motores. As funções sensitivas do nervo trigêmeo são, vocês têm que ter a mesma ideia de dermátomos que a gente já falou algumas vezes, só que agora para a cabeça e pescoço. Guardem esse desenho aqui, porque aí vocês vão usar para fazer os exames dos pacientes de vocês, os exames físicos do paciente de vocês. Cada um desses dermátomos do rosto é inervado por uma raiz do trigêmeo. O trigêmeo tem esse nome por causa disso. Ele tem 3 raízes. Olha a anatomia dele aqui. É essa foto aqui de baixo. A mesma que a gente usou no slide anterior. Mesencéfalo aqui, o Mickey. Logo de baixo nós temos a ponte. Por que chama ponte? Porque as fibras têm o sentido lateral. Do braço da ponte nasce a raiz única do trigêmeo. Essa raiz única do trigêmeo vai até o chamado gânglio trigeminal, ou gânglio de Gasser. Por que é gânglio? Porque tem corpo neuronal, conjunto de corpos neuronais fora do sistema nervoso central. Presta atenção, isso aqui está dentro do crânio e fora do sistema nervoso central. Todo mundo entendeu? Nossa terminologia? Desse gânglio trigeminal saem 3 raízes. Um ramo oftálmico, um ramo maxilar e um ramo mandibular. Que são esses 3 dermátomos que a gente tem na face. Que está ilustrado aqui para vocês. Bom? Todos os 3 têm funções sensitivas, são os dermátomos da face. Um único tem função motora, que é o mandibular. O nervo mandibular, ramo mais caudal do trigêmeo, é responsável pela motricidade mastigatória. É ele que nos permite morder. A fotinha que eu coloquei para vocês, o cara mordendo ali. Tá? Não confundam, isso é muito comum, com mímica facial. Tá? O trigêmeo morde e o facial dá expressão facial. Tá bom? Da mesma forma que vocês aprenderam a examinar a sensibilidade e a motricidade, vocês vão usar para fazer o trigêmeo. Tá? Usando o trigêmeo. São formas simples, vocês vão aprender a fazer os exames lá, e que o preceito é o mesmo, é o exame de sensibilidade. Você está sentindo? Tô, vai no dermato. Você está sentindo? Tô. Está igual ou está diferente de um lado para o outro? E assim por diante. A motricidade da musculatura mastigatória, como é que a gente faz? A gente palpa os principais músculos, o masseter e o temporal, e pede para o paciente morder. Ao invés de ficar dando espátula, o paciente vai morder, já vai ficar puxando a cabeça do paciente, como vocês vão ver, descrito em alguns livros aí, a maneira mais simples é essa: palpar os músculos e pedir para o paciente morder. Vocês vão fazer isso lá no TH de vocês. Além disso, há reflexos para serem testados no trigêmeo. Tá? Existe um reflexo para cada um dos 3 ramos. Nós temos um reflexo que é mediado pelo nervo oftálmico, vocês vão aprender isso lá no TH também. Nós temos um reflexo mediado pelo nervo maxilar e um reflexo mediado pelo nervo mandibular. Tá? Reflexo corneano, reflexo do espirro e reflexo mentoriano. Isso tudo vocês vão ver lá, só estou adiantando. Tá bom? Essa é a parte do exame físico que vocês vão ver posteriormente. O nervo trigêmeo, a grande função do trigêmeo é a sensibilidade geral. Lembram o que é a sensibilidade geral? Caso crítico, sensibilidade vibratória, propriocepção, temperatura e dor. A sensibilidade geral de cabeça e pescoço é função do trigêmeo. Tá? Dor de dente, dor de ouvido, os espasmos, a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor insuportável que o paciente tem. Tá? Eu não sei se vocês já tiveram contato, eu já ouvi história. A neuralgia do trigêmeo acontece por causa disso aqui. Isso aqui é uma visão, a foto é muito boa, apesar de vocês não terem esse padrão, porque é uma visão cirúrgica da coisa. Isso aqui foi tirado do microscópio. Essa parte branca que vocês estão vendo aí embaixo é a raiz do trigêmeo. Tá? E esse vasinho que está aqui por cima dessa raiz, ele fica lá a vida inteira do paciente pulsando em cima do nervo. Cisto de ácido, cisto de ácido, cisto de ácido. Um determinado momento, ele começa a irritar aquela raiz do trigêmeo. E o paciente começa a sentir uma dor insuportável no ramo associado àquela raiz. Tá? E é uma dor, é uma dor de grandíssima intensidade. Tem paciente que suicida por causa disso, não é maneira de falar. Tá? Chega num ponto tal que o paciente não consegue tolerar.
E é interessante que essa dor ela é chamada dor em relâmpago. Ela começa do nada e acaba do nada. O paciente está tudo bem, de repente desencadeia a dor e do mesmo jeito que ela apareceu, ela vai embora. Eventualmente o paciente tem áreas de gatilho. O que é isso? Ele sabe que se ele encostar naquele ponto, desencadeia a dor dele. Aí o que acontece? Ele para de fazer barba, às vezes ele não lava o rosto naquele lugar, por causa disso, para evitar esse contato. Tá? E é uma situação clínica muito difícil. O tratamento inicialmente é medicamentoso, aquela sequência que a gente falou quando eu falei de dor, podendo chegar até o tratamento cirúrgico para poder fazer isso. Tá? Você faz a ablação daquela raiz sensitiva para poder parar de sentir dor. Ok? Sétimo nervo craniano, nervo facial. O nervo facial também é um nervo misto, apesar de ser caracteristicamente motor. O que nos interessa na prática do dia a dia é a motricidade dele, mas ele também é responsável pela informação geral, a sensibilidade geral do conduto auditivo externo. Tá? Mas para nós no dia a dia, o que interessa é a mímica facial. É ele que faz a motricidade, ele que nos permite rir, fazer careta, fazer as nossas expressões do dia a dia. Tá? Outra estrutura anatômica que vocês vão ter que entender as decussações. O nervo facial, ele também tem uma decussação. Essa decussação, ela é bilateral. O que eu quero dizer? Deixa eu melhor estruturar minha frase. Não que ele tenha decussação. Cada núcleo do nervo facial, tanto a direita quanto a esquerda, mandam fibras para o lado contralateral e ipsilateral. Tá? Vocês lembram do núcleo de pênfilos lá, no giro pré-central, no giro motor, tem uma região que é na área da face. As fibras da motricidade da face começam lá, descem até a ponte e na ponte vai mandar fibras para o mesmo lado e para o lado contralateral. Tá? Quando eu tiver uma lesão que está da ponte para baixo, o que é para baixo? Ponte, núcleo do nervo, e o nervo periférico, e o próprio nervo facial, o sétimo nervo, eu vou ter a chamada paralisia facial periférica, ou paralisia facial afrígore, vocês vão ver desse jeito, ou paralisia facial de Bell, que é tradicionalmente aquela paralisia do vento encanado, né? O paciente saiu do banquete, abriu a geladeira, tomou aquele barro e ficou. Isso não existe, tá, gente? Não é assim, é cultura popular, associa-se, mas não é o frio causador da paralisia facial periférica. Tá? Isso é mais cultura popular que a gente ainda não explica. A maioria das vezes o paciente tem associado a alguma infecção, que às vezes não necessariamente é de sistema nervoso, ou foi uma infecção muito recente, e a partir daí o paciente tem a paralisia facial periférica. Na paralisia facial periférica, o paciente vai perder toda a mímica facial do mesmo lado da lesão. O nervo não cruza mais. O que cruzaram foram as fibras anteriormente. Lesou o nervo, hemiparesia facial à direita. A face do lado da lesão vai estar lesada. Para nós, em relação ao nervo facial, nós dividimos a face em quadrantes. Nós temos os quadrantes superiores e inferiores, igual essa fotinha que eu coloquei para vocês aqui. Tá? Se eu tive, então, uma lesão periférica, olha aqui, no meu núcleo da ponte para fora, a hemiface vai ser lesada. Entretanto, se eu tiver uma lesão acima desse núcleo, olha só, esse núcleo aqui recebe fibras do lado de cá e do lado de cá. Se eu tiver uma lesão acima desse núcleo, eu vou perder, ou seja, lá no núcleo de pênfilo, para ficar mais fácil para vocês localizarem uma lesão aí, no giro pré-central, lá na área motora, tive uma lesão nesse local, eu vou perder a motricidade da minha face contralateral e somente no quadrante inferior esquerdo. Se eu tive uma lesão de nervo, ipsilateral, quadrante superior e inferior. Se eu tive uma lesão central, o nome é esse, paralisia facial central, eu tenho uma paralisia contralateral e somente no quadrante inferior. O que é isso do quadrante inferior? Se eu tiver a paralisia central, o meu paciente vai ter somente o desvio da rímel labial. O lado bom, a boca vai desviar para o lado bom. Por quê? A musculatura da boca é orbicular, o orbicular da boca. São fibras radiais. Se eu lesei desse lado aqui, só esse lado vai tracionar. A minha boca desvia para o lado bom. Meu olho vai fechar normalmente. Olha o resto da inervação mímica. Frontal, orbicular dos olhos. Se eu tiver uma paralisia facial periférica, eu vou perder tanto a parte inferior quanto a parte superior.
a minha boca vai ficar desviada do mesmo jeito, para o lado bom, né? Aqui no exemplo, eu quero que eu faça a direita. Então, eu vou desviar para a esquerda